Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bora de relatos reais sobre a Páscoa, uma pequena coletânea aí pra vocês. Quero pedir desculpa que essa coletânea vai sair hoje um pouquinho tarde, que eu já tô gravando ela tarde. Não queria deixar vocês, né, sem coletânea, então eu resolvi vir gravar ela aqui pra vocês. Então, chega de papo, quem gosta do canal já curte aí, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreva aí, tá? Chega de papo, chega de enrolação e bora pros relatos. Seria uma tupa? Oi Mariana, tudo bem com você? Espero que sim. O relato que vou contar hoje aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Não sei se você já ouviu falar em tupa, mas é uma forma de pensamento. É uma entidade criada através de práticas espirituais ou concentração intensa do pensamento ou desejo, talvez. Gente, tem uns cachorros latindo ali. Vai sair tudo aqui no fundo. É originária ali do budismo tibetano. Ela é uma criatura mental que pode ser materializada cumprindo os desejos do seu criador. Mas eventualmente ela também pode se tornar independente, assim como uma criança. Tupa, eu já ouvi falar, sim. Acho que eu já ouvi até relatos. Mas aqui no canal acho que é o primeiro relato relacionado à tupa que eu vou contar. E é sobre a Páscoa, né? Então, voltando aqui ao relato. Pois é, na época era época de Páscoa. Estava eu e meus primos. Se eu não me engano, era sábado de Aleluia. E a gente estava todos empolgados para, no domingo de Páscoa, sair caçando os ovinhos que nossos pais escondiam. Hoje sei que era eles que escondiam. Mas na época achava que realmente que existia um coelhinho da Páscoa. Ou coisas do tipo. Mesmo tendo 10 anos, né? Na década de 90 éramos bem inocentes. Hoje em dia, com a tecnologia, acabou muito com a ingenuidade das crianças. Saber, talvez, que o Papai Noel não existe, que o coelhinho da Páscoa é uma farsa e coisas assim. É algo que me entristece muito, pois tenho filhos. Quando a gente dá presente, seja no Natal ou Páscoa, eles mesmos já sabem que não foi Papai Noel ou coelhinho, e sim nós, os pais. Mas voltando aqui para o relato. Éramos bem inocentes e acreditávamos sim na existência do coelhinho da Páscoa. Então, como estávamos todos empolgados, imaginando como seriam, quantos ovinhos a gente iria achar, e pensando também nos presentes que iríamos ganhar, os tão sonhados ovos de Páscoa. Acho que falamos tanto sobre esse coelhinho da Páscoa, que em um certo momento, já se passava ali das 7 da noite, meus pais estavam fazendo churrasco do lado de fora com os nossos tios, enfim, a família reunida. E nós estávamos correndo no quintal de casa, quando de repente vimos atrás de uma mangueira um coelho, mas era um coelho grande. Ele estava em pé, assim, que nem gente mesmo. Tinha olhos vermelhos e estava nos observando. E o mais estranho é que todos nós vimos. Será que foi alguma histeria coletiva? Eu esqueci de falar, estávamos em 5 crianças. E todos nós vimos. O nosso primo mais novo, que tinha apenas 6 anos, ele foi correndo em direção à mangueira para se aproximar ali daquele ser. Porém, assim que ele estava bem próximo de chegar perto dele, foi como se ele dissolvesse no ar e desapareceu. Nós ficamos eufóricos, gritando por nossos pais. Eles disseram apenas que era imaginação de criança. Mas eu sei que não, realmente era um coelhinho. Depois de alguns anos desse acontecido, conheci o termo conhecido como tupa. E como disse, é uma forma de pensamento, entidade criada através de práticas espirituais ou, no nosso caso, uma concentração intensa de pensamento naquele ser. Acho que sim, pode ser que vimos uma tupa, já que esse ser, né, o coelhinho da Páscoa, realmente não existe. Mas eu posso dizer que eu vi sim um coelhinho da Páscoa. Bom, Mariana, esse foi meu relato, não é algo assim esplendoroso ou grandioso, mas eu vi um coelhinho da Páscoa. Espero que você goste e desejo muito sucesso para você e pro canal. Muito obrigada pelo relato.
Gente, que interessante, né? Tupa, eu já ouvi falar sim, mas assim, nunca pesquisei ao fundo. Se me perguntasse o que era, eu só iria falar que era uma forma de pensamento. Aqui ela explicou bem aqui, ó. Tupa é uma forma pensamento, a entidade criada através de práticas espirituais ou concentração intensa do pensamento, desejo. Tipo, quando você deseja muito alguma coisa, quer que aquilo seja verdade, ela pode vir a virar essa tupa, né? Virando ali realidade, entre aspas, né? E ela também pode se tornar independente, assim como a criança, né? Você tem ali seus filhos, você cria, e eles vão se tornando independentes ali. Seria a comparação para esse ser. Porém, gente, eu não sei se esse ser aí só aparece, assim, pra confundir, que nem no caso, apareceu ali em forma de um coelhinho da Páscoa. E ela acredita que de tanto eles falarem ali, eles desejarem ver, né, esse ser apareceu ali pra eles. E quando um dos primos tentou chegar perto, ele se dissolveu ali no ar, desaparecendo ali. E como sempre, os adultos não acreditam. Gente, criança vê muita coisa. Eu acho que os pais tinham que dar um pouquinho de atenção. Porque às vezes acontece, né, coisas ruins e a criança já vinha falando ali, dando sinal, né, e os pais não levam a sério. Mas é muito interessante esse relato, né, seria uma tupa, e pode ser sim uma tupa. Eu também, eu falo que antes, né, quando eu era criança, eu acreditava muito em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, Fada do Dente, né? E até hoje, assim, eu acredito em seres elementares, né? Duendes, fadas, essas coisas. Eu acredito que existe sim, porque existe tanta coisa nesse mundo, mas infelizmente, né? Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, isso aí, tanto a tecnologia, como ela disse aqui, quanto a gente crescendo, né? A gente acaba descobrindo realmente que não existe. Mas são partes boas da infância da gente, que é bom a gente guardar. Mas muito legal o relato, e próximo relato, segundo relato. Ovo de terra de cemitério. Oi, Mariana, tudo bem com você? Espero que sim. Quero dizer que estou amando o canal e resolvi te enviar um relato que aconteceu na minha família. Esse relato, na realidade, aconteceu com a minha avó, quando ela era bem novinha. Quer dizer, minha avó ainda é bem novinha. Ela tá com 60 anos e é muito lúcida. Esperta, faz caminhadas todos os dias. Segundo a minha avó, o que vou lhe contar aconteceu na época da Páscoa, no sábado de Aleluia, o sábado ali que antecede o domingo de Páscoa. Ela ganhou um ovo de uma vizinha, e essa vizinha tinha muitas rixas com a família dela, ou seja, com meus bisavós. E uns meses antes dela ganhar esse ovo, ela disse que sua mãe e essa vizinha tinham se pegado nos tapas, que meu avô teve que entrar no meio para poder separar. Mas essa vizinha era tipo aquela mulher sem vergonha, que mesmo depois de tudo que fazia para a família ali, brigava e essas coisas, sempre voltava e pedia desculpa, e tentava continuar a amizade. Acho que na realidade, pelo que a minha avó fala, os mais sem vergonha eram os meus bisavós em aceitá-la de novo como amiga, e continuar, né, essa amizade. Então, como eles viviam assim, trancos e barrancos, como nós dizemos, minha avó pegou esse ovo sem maldade alguma, lembrando que essa vizinha deu não só para minha avó, mas para outras crianças que estavam brincando ali no bairro também. Ninguém deu maldade, já que ela tinha dado para todos, né? Então minha avó chegou a comer seu ovo, comeu sozinha, porque era bem pequenininho, e todas as outras crianças também comeram esses ovos, porque eram pequenininhos e simplesinhos, não tinha nada dentro, era tipo lembrancinhas mesmo. Ela ganhou esse ovo por volta de umas 5 da tarde, enquanto brincava com seus amigos na frente de casa. Ela não comprou nada para minha bisa, e no domingo, logo bem cedinho, ela já acordou se sentindo mal, com o estômago ruim, e tudo que comia voltava, nada parava no seu estômago. Minha bisa ficou muito preocupada e levou ela no hospital. Deram remédios lá e mandaram ela para casa. Minha avó começou a definhar e ninguém sabia o porquê. Os médicos não descobriam nada. Até que um dia, do nada, um senhor bateu lá na porta. A minha bisa abriu e ele disse que precisava falar com ela. Ela não o conhecia e ficou assim, sem jeito, pois meu bisavô estava trabalhando e ela estava sozinha em casa com a minha avó. Mas ela o ouviu assim mesmo. Ele disse que ele foi enviado por uma entidade que disse
que ele precisava ajudar uma criança e que a criança tinha comido um ovo de Páscoa feito com terra de cemitério. Nossa, gente, novo medo desbloqueado aí. Porque terra de cemitério não é brincadeira, não, né? Quem conhece sabe que não é brincadeira. Então, ele chegou lá dizendo, né, que uma entidade tinha enviado e que a avó dela, né, a criança, tinha comido um ovo de Páscoa feito com terra de cemitério. E que enquanto essa criança não pusesse para fora aquele ovo, ela não melhoraria. E que a intenção da pessoa que lhe deu o ovo era fazer com que minha bisavó sofresse e que a criança morresse. A minha bisa ficou incrédula, disse que não tinha comido nada e foi até o quarto. Aquele senhor a seguiu. A minha bisa, quando chegou no quarto, se assustou quando viu ele atrás dela, pois ela, por um momento, tinha esquecido completamente daquele homem ali. Chegando lá, ele disse para minha bisa que já era um pouco tarde, mas que ele iria fazer tudo o que fosse possível para ajudar minha avó. Minha bisa ainda perguntou ali à minha avó se ela tinha comido algum ovo de Páscoa, pois até onde sabia, eles não tinham condições de comprar nada, né, naquele ano. E com muita dificuldade, pois nem falar direito ela conseguia devido à fraqueza, ela conseguiu levantar o polegar em forma de afirmação, tipo positivo, tipo assim, né? O senhor ficou ali horas e horas fazendo orações, falando algumas palavras que ela não conhecia e passando algum tempo, meu bisavô chegou. E vendo aquele senhor lá, foi logo perguntar para minha avó quem era aquele senhor. Ele fazia algum tipo de oração ali. Minha bisa disse que ele tinha batido ali na porta e disse que tinha ido ali ajudar a filha deles, no caso a minha avó. E ela contou também sobre o ovo. E passado mais alguns minutos, esse senhor chamou meus bisavós e disse que a minha avó ficaria bem e se despediu. Meu bisavô ainda perguntou para ele como ele soube que ela estava doente. Ele disse que foi uma entidade que contou. Meu bisavô se arrepiou todo, mas ele disse que a minha avó ficaria bem e que era isso que importava. Meu bisavô ainda perguntou para ele quanto ele cobraria. Ele disse que não era nada, que fazia aquilo pelo bem. O mais estranho é que esse homem se despediu e saiu ali pela porta da sala. E não passou nenhum segundo, meu avô foi fechar a porta da sala, ele olhou para a frente da casa, a saída, e não viu mais nada. Ele tinha desaparecido. E não tinha lugar assim para ele se esconder. Não tinha carro, não tinha ninguém na rua, a rua estava deserta e não tinha nada que encobrisse a visão da rua. E mesmo se ele corresse, meu avô viria ele, já que era questão de 1, 2 segundos, talvez. Depois disso, a minha avó melhorou. Ela ficou muito bem e não pegou mais nada da vizinha. Ela também chegou a contar para os meus bisavós quem tinha dado aquele ovo para ela. E eles foram lá tirar satisfação com aquela vizinha, ficando aí de mal de vez. A vizinha disse que a minha bisa achava que a surra que ela deu nela ficaria assim mesmo, sem que ela fizesse nada para se vingar. Ou seja, ela pediu desculpa para tentar se vingar. E o estranho também é que as outras crianças comeram os ovos, não foi só a minha avó. Porém, fez mal só para ela. Acho que só no dela tinha a terra de cemitério. Pois é, as outras crianças também pegaram, também comeram e não sentiram reação nenhuma. Acho que foi tipo uma vingança mesmo. Como disse aquele senhor, o estranho dele é que ele apareceu do nada e desapareceu também. Ninguém o conhecia ali, nem minha bisavó, nem meu bisavô. Assim, em questão de segundo, ele desapareceu, foi muito estranho. Bom, Mariana, esse foi meu relato, espero ter passado tudo direitinho, como ela falou. Espero que você curte no canal. Eu tô gostando muito do canal e lhe desejo muito sucesso hoje e sempre. Muito obrigada pelo relato. E, gente, novo medo desbloqueado aí, né? Ovo de Páscoa feito com terra de cemitério. Será que ela não sentiu, né, na hora ali que mordeu o ovo ou a terra dissolve, sei lá? Será que ela não sentiu nada estranho? Porque não fala aqui, né?
Mas é perigoso, gente, pegar coisas, ainda mais ali, né, que vinha aquelas rixas ali, aquelas brigas ali da família, né, e depois ela ia lá pedir desculpa. Só que dessa vez parece que ela já fez ali, intencionada ali, a se vingar, né, e no caso matar ali a bisavó dela e se vingar ali, né, fazendo a bisavó sofrer. Matar a avó, né, na realidade, não a bisavó. Né, mas é interessante, novo medo desbloqueado, né? Daqui a pouco tá todo mundo aí comprando, né, as coisinhas e fazendo ovo de Páscoa artesanal em casa, né, com medo de comprar um ou ganhar de alguém e ter alguma surpresinha ali no meio. E próximo relato, terceiro relato, também tem algo de sobrenatural e chama Ovo de Páscoa Magiado. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Esther, tenho 24 anos e isso aconteceu comigo durante a Páscoa de 2015. Tudo começou quando eu ganhei um ovo de Páscoa e eram esses ovos bem simplesinhos que as pessoas fazem para dar de presente ou doação. Eu ganhei na rua, estava brincando na frente de casa e algumas pessoas passaram e me deram esses ovos. Eu cheguei em casa toda contente contando para minha mãe. Minha mãe, né, sem maldade alguma, só perguntou quem havia me dado. E eu contei para ela a situação, que eram várias pessoas que estavam dando esses ovos para todos e dizendo que eram presentes para crianças. Eles diziam também que faziam essas ações todos os anos. Minha mãe, não vendo mal algum, já que sempre via pessoas doando brinquedos na época de Natal, São Cosme e Damião, eles davam doces e balas. Então ela não viu probleminha algum e falou que eu poderia comê-lo. Eu abri e, como eu disse, era um ovo normal, um ovo simples, não tinha nada demais nesse ovo, aparentemente. Como era um ovo pequeno, até cheguei a perguntar à minha mãe se ela queria. Ela disse que não, e meu irmãozinho tinha apenas 1 ano de idade e minha mãe não dava doce para ele. Então eu acabei comendo ele todo sozinho. Lembro que à noite ela comentou com meu pai sobre esse ovo. Meu pai ainda ficou chateado, porque eu tinha comido tudo e não tinha deixado nem um pedacinho pra ele. Mas tudo bem, aí passou. Passou ali o domingo de Páscoa e na segunda-feira de manhã eu fui pra escola. Até então não estava sentindo nada. Quando cheguei na escola, comecei a me sentir muito mal. Era uma dor de cabeça intensa. Minha professora ligou então para minha mãe e pediu para que ela me buscasse e me levasse ao hospital. Chegando no hospital, eu já estava com quase 40 graus de febre. Fiquei lá em observação, mas nada daquela febre, daquela dor de cabeça passar, mesmo com as medicações que os médicos estavam me dando. Cada dia que se passava, eu estava ficando pior. Cheguei a ponto de não comer mais, vivia à base de soro. A dor de cabeça não parava e a febre não abaixava. Eu estava com muita dor no estômago também. Acho que era porque eu não comia. Na hora da visita, uma amiga da minha mãe, ela mexe com essas coisas de Umbanda. Lembrando que não estou criticando. Eu não sei dizer muito bem porque eu não conheço muito a religião. E a minha mãe, ela frequenta a igreja evangélica, então sigo a religião dela. Mas lembrando que nem eu, nem ela tem nenhum preconceito. Pelo contrário, somos muito gratas e somos amigas dessa moça até hoje. Bom, essa moça, quando me viu, só virou para minha mãe e disse que eu estava magiada. A minha mãe disse que era impossível. Quem iria fazer alguma coisa para criança? Muita gente, né? Tem muitas pessoas ruins, né, gente? E ela disse que minha mãe não conhecia as pessoas. Que existia, sim, muitas pessoas maldosas e que poderiam fazer coisas assim, e que ela iria embora para a casa onde ela frequentava, lá o terreiro, eu acho que é o nome, iria fazer uma consulta. Acho que é assim que fala. Não sei muito bem, gente, já que eu não entendo, então me perdoe se eu falar alguma coisa errada. Mas ela sabia que o que eu tinha era magia, ou algum tipo de feitiço, ou alguma demanda. Eu acho que é assim mesmo que fala, demanda. Bom, ela foi embora, a minha mãe ficou com isso na cabeça, aquelas palavras que eu estaria magiada, e ela entrou em oração. Bom, essa amiga lá da minha mãe, ela foi lá para casa onde ela frequentava, e à noite ela voltou para o hospital e contou para minha mãe sobre a consulta que ela tinha feito lá com o seu pai de santo, e que ele havia lhe dito que foi algo magiado que me deram para comer, que foi algo oferecido ao diabo como uma oferenda.
Minha mãe nem lembrava mais daquele ovo de Páscoa. Ninguém fazia ideia. Eu já tinha praticamente perdido todos os sentidos. Estava quase vegetando. Isso em apenas uma semana. Já que não comia, só sentia dores. Achava que estava viva apenas por causa de remédios, talvez. A amiga da minha mãe pediu para que ela tentasse se lembrar de algo que eu comi. Porque, segundo ela, foi algo que eu tinha comido há pouco tempo. Bom, isso foi o que lhe disseram lá no centro. E aí minha mãe lembrou daquele maldito ovo de Páscoa. E contou para ela que eu tinha ganhado na rua. A amiga da minha mãe disse que só poderia ser isso. E que era para me levar com urgência lá no centro onde ela frequentava, a casa lá. Minha mãe, um pouco relutante, concordou e acreditou ali na sua amiga. Assinou então um termo para poder me tirar ali do hospital, se responsabilizando se acontecesse algo comigo. Ela me levou lá nesse centro e chegando lá, assim que aquele senhor me viu, ele já mandou ela entrar comigo para uma salinha e disse que iria me ajudar. Segundo a minha mãe, eles fizeram alguns rituais, ela não sabe dizer muito bem. Falaram algumas palavras e depois eu fiquei boa, assim, do nada. Minha feição melhorou e eu vomitei aquele ovo todo. E assim que eu vomitei esse ovo, eu recobrei os sentidos e só assim pude ver onde eu estava, um local onde eu não conhecia. Só não lembro, né, quando me trouxeram para chegar ali, né, do hospital. Desde então, minha mãe sempre falou para mim não pegar nada da rua, ainda mais se fosse de graça. Teve algumas crianças do nosso bairro que ficaram assim. Fiquei sabendo que algumas até chegaram a falecer. Somos muito grata à religião da Umbanda e a esse senhor e a nossa amiga, que hoje, mesmo as duas estando velhinhas, minha mãe e ela são umas companhias uma para outra. Minha mãe segue a sua religião, a igreja evangélica, e sua amiga segue ainda na Umbanda. Nós somos muito gratas à Umbanda e essa amiga. Esse foi meu relato, Mariana. Espero que você tenha gostado e que conte no canal. Afinal, existem muitas pessoas ruins por aí. Isso aí, gente. Realmente, infelizmente, existem muitas pessoas ruins. Eu vi algo, né? Eu não sou muito de ver jornal, essas coisas. Tá? Muito obrigada pelo relato, tá? Tô esquecendo aqui. Muito obrigada pelo relato mesmo. Né? E como eu tava falando aqui, eu não sou muito de ver jornal, essas coisas assim. Mas, afinal, tem muitas pessoas ruins. E eu tava vendo uma reportagem que eu acho que eles estavam envenenando alguns ovos. Eu acho que teve uma família que deu uma entrada no hospital e chegaram a morrer. Eu não sei bem, gente. Mas a gente vê aí, né, de pessoas que entregam balas envenenadas para crianças. Então, já fazem isso com maldade, né? Então, assim, existem sim pessoas ruins. Agora, o intuito desse aqui, né, porque o ovo estava consagrado ali ao diabo, e pelo que ela fala, outras crianças que comeram ali, algumas ficaram muito doentes e outras chegaram até a falecer. Será que seria tipo, como se estivesse entregando almas de inocentes ali pro diabo, pro demônio? É bem estranho, né, gente? Achei bem estranho mesmo essa questão aí de, né, ter oferecido o ovo pro diabo, né, e sair dando ali pras crianças. Apesar, né, que a alma de criança é uma alma inocente, uma alma pura, né? Acho que é a alma que eles mais gostam. Né? A gente não, a gente já, como diz, já é pecador, né? Então, né, a alma que eles mais gostam, acho que é do, como diz, derramar ali o sangue do inocente, né? Mas é isso, muito obrigada mais uma vez pelo relato. E como o anterior, né, da vizinha lá, né, essas pessoas também fizeram ali já pensando na maldade. Porque como não saberiam ali que era um ovo ali oferecido pro diabo? A não ser que comprarem em algum lugar, não sei, não sabemos, né? Eu acho que nunca saberemos na realidade. Mas é isso, né? A gente tem que prestar muita atenção mesmo, onde a gente compra as coisas, de quem a gente pega. E se você ficar assim, eu vou rejeitar, não pega, coloca na bolsa. Quando chegar perto de uma lixeira que ninguém estiver olhando, vai lá e joga. Ou destrói, né? Melhor destruir. Vai que outra pessoa pega e faz mal pra pessoa, né? Mas próximo relato. O Cristo vivo na Páscoa. E, gente, esse relato aqui é um relato, assim, que eu já ouvi algumas histórias parecidas com ele. Esse relato, no começo aqui, vocês vão achar um pouquinho confuso.
mas no final eu acho que vocês vão entenderem sim, igual eu entendi. O moço ou a moça que me enviou o relato aqui, enviou em anônimo, né, e eu não sei dizer se é moço ou se é moça, e eu vou ler aqui pra vocês. Oi, Mariana, e oi, galera do Sobrenatural. Essa história é da minha mãe e minha avó. Ambas vivenciaram isso. Minha avó hoje já é falecida. Isso aconteceu no mês de abril, em que estava sendo celebrada a Sexta-feira Santa. Como sempre, elas passavam esses dias cumprindo os mandamentos do Senhor, ou seja, na igreja. Elas eram muito católicas. No entanto, essa história gira em torno de uma lenda que pelo menos minha mãe e minha avó conheciam. É uma crença que todos também ali da cidade, do local, conheciam. A lenda do Cristo vivo. Para explicar do que se trata, eu vou te contar primeiro o relato. Tudo aconteceu durante o domingo de Páscoa de 1983, na cidade em que elas moravam. Muitas pessoas da cidade adquiriam um medo nessa época. Era um medo e uma tranquilidade. É muito estranho e é um pouco difícil descrever isso. Eu e todas as pessoas a quem contei acreditamos que seria um tipo de psicose coletiva, o que essa lenda se passa. O que não é muito complicado esse tipo de psicose em cidades pequenas. Mas enfim, a questão é que esse medo era falado em lojas e principalmente nas igrejas. Bom, contando aqui o relato da minha mãe, finalmente chegou o último dia dessa celebração da Semana Santa, domingo de Páscoa. Minha mãe e minha avó tinham acabado de voltar da missa e chegaram e foram arrumar a casa, pois como o almoço da Páscoa tinha sido lá na casa, todos depois que almoçaram foram embora e a bagunça ficou lá para depois, já que elas tinham ido à missa à noite. Em um determinado momento, a minha mãe teve que tirar o lixo e ela não precisou assim ir muito longe, só teve que atravessar o quintal e tinha que deixá-lo na lixeira que ficava do lado de fora da rua. Ela assim o fez, e quando chegou no local, viu um homem caminhando na escuridão à noite. Nessa época não tinha luz nas ruas, pelo menos não no bairro em que minha mãe morava. E sem luz e rua de terra, e mesmo escuro, ela conseguia vê-lo completamente. Ela diz que sua figura era inconfundível, e que era um homem que parecia estar nu e carregava um objeto enorme nas costas, que hoje ela acredita que seja uma cruz. Seus olhos brilhavam e tinha uma coroa de espinhos em sua cabeça. E ele não notou ali a presença da minha mãe, não olhou hora nenhuma para ela, só olhava para frente. Ou pelo menos é o que ela pensa. Assim que minha mãe o viu, ela deu um grito e correu de volta para casa, batendo a porta de madeira e assustando muito a minha avó. A minha avó perguntou por que ela estava com tanto medo. E a minha mãe disse tudo que tinha visto. Minha avó não deu bola, mesmo sabendo dessa crença. Apenas assentiu com a cabeça e continuou limpando a casa. Em um determinado momento, ela disse para minha mãe ir orar. Era o melhor que ela iria fazer aquela noite. Bom, a lenda do que eu estou te dizendo do Cristo vivo diz que na Semana Santa é uma espécie de dia de julgamento. Um julgamento voltado ao modo que as pessoas se comportam durante o ano passado até a Semana Santa. Se eles fossem gentis e seguissem as orientações de Deus, seria um dia cheio de bênção. Mas se eles fossem maus e cheios de pecados em seus corações, durante todos esses meses, então Cristo viria e os visitaria, mas mostrando o seu lado ali mais sombrio, tipo o que a minha mãe viu. Muitos acreditam que não é só nessa época da Semana Santa que ele aparece. E não é a primeira vez que eu escuto essas histórias, não só da minha mãe, já ouvi de outras pessoas que o viram. Porém, elas não contam. Tem medo de serem julgadas ou coisas do tipo, serem chamadas de louco, já que poucos acreditam. Nem eu acredito muito na minha mãe. Mas resolvi lhe enviar o relato, pois achei interessante. Minha mãe, na época do acontecido, tinha 20 anos e hoje tem seus 62 anos. Ainda me conta com clareza. Como disse, não acredito muito nela, mas também não duvido, pois sei que o sobrenatural existe.
afinal é um assunto sério para ela, já que ela é muito religiosa. Outra coisa que perguntei para ela foi como ela se comportou durante aquele ano ou aqueles dias, já que a explicação seria que se eles fossem gentis e seguissem orientações de Deus, seria um dia cheio de bênção. Mas se eles fossem maus e pecados abundantes e tivessem pecados abundantes ali em seu coração, durante esses meses, esse Cristo os visitaria. Ela me disse que foi um dia normal e que na época da Semana Santa ela sempre respeitava ali, tanto ela quanto sua mão. E não sabe se ele realmente apareceu para ela vê-lo, ou ela apenas estava no lugar errado e na hora errada. Bom, esse foi meu relato e eu espero que você goste. Se quiser postar no canal, tem o meu consentimento. Muito obrigada a você que enviou o relato aí, gente. Eu não sei se vocês entenderam aí, né, que ele é um pouquinho confuso, mas é praticamente isso, né? Que nem eu, assim, eu acredito muito na questão da Semana Santa. A gente tem que respeitar, né? Principalmente quem é ali do catolicismo, né? A gente é criado com essa questão de ter que respeitar ali. Eu cresci no interior, então era muito rígida, né? Vamos supor, a criação que a gente teve, né? Uma criação totalmente diferente da que a gente tem hoje, porque vai passando ali, né, as gerações das famílias e acaba se perdendo um pouco. Mas eu respeito muito, não sigo a risca tudo que eles falam, mas eu respeito muito, assim. E essa coisa aí do Cristo vivo, né, andar aí pelas ruas. Tem até um outro relato do moço que ele mandou, tá, pra me contar aqui pra vocês. Que ele foi fazer, eu acho que uma restauração numa igreja, na cidade. E lá tinha um Cristo que ele ficava, tipo, ele mudava as feições, mudava a posição, acho que mexia com a mão também. Eu não sei se acho que é um Cristo ou é um santo. Agora eu esqueci se é Cristo ou se é um santo. Mas tinha algo assim que mexia. E a questão de Cristo, gente, a minha avó me contava muitas historinhas que antigamente, né, eles andavam para casa, mas em forma de mendigos, essas coisas, né, que batiam na sua porta, pediam algo para comer, e quando acontecesse isso, você não precisava, tipo, porque hoje em dia, né, tem muitas pessoas ruins, mas na época, né, você não precisava, tipo, ter medo, né, você não precisava chamar pra dentro, mas você ia, né, dava alguma coisa para comer. E é que nem assim, quando uma pessoa te pede algo na rua, um mendigo, vamos supor, te pedir algo pra comer, gente. Porque dinheiro, falar a verdade, eu não gosto de dar muito, não. Eu prefiro chamar a pessoa, comprar alguma coisa e dar a pessoa ali pra comer. E eu não sei se alguém aqui que estiver ouvindo o relato já fez isso. Você pode estar com a maior fome do mundo. Se você der algo de coração ali pra uma pessoa que tá também com fome, que te pediu, parece que até sua fome some. Isso já aconteceu comigo, de eu tirar, tipo, da minha boca, né, eu tinha comprado um salgado, e um senhor me pediu, né, assim que eu tava saindo, ele me pediu alguma coisa pra comer, e eu, tipo assim, né, na época eu tava só com o dinheiro ali do salgado, mas como eu já ia pra casa, eu falei com ele assim, olha, moço, o dinheiro que eu tinha, eu comprei esse aqui, mas eu tinha até dado uma mordida no salgado. Aí eu falei, se você não tiver nojo, você pode comer, né, dei ele o salgado e um refrigerante que eu tava na mão. E aquela fome que eu tava, tipo, literalmente passou, né, ele ficou lá satisfeito e eu saí muito satisfeita. E cheguei em casa e nem comida eu quis, parecia que eu tinha realmente comido aquele salgado, algo do tipo. Foi uma sensação que eu tive ali de satisfação, né, foi algo assim que não dá pra explicar. E essa questão aí do Cristo vivo, minha avó contava, e tem muitas histórias. Que antigamente eles andavam pelas casas, né, disfarçado de mendigo ou de pedinte, de alguma coisa assim, né, e pra testar ali a bondade da pessoa na realidade. Eu posso até trazer essas historinhas, se vocês se interessarem, eu vou perguntar à minha mãe. Se vocês quiserem, vocês deixem aí nos comentários. E são historinhas, assim, que é passado, assim, de família, de geração. Muitas pessoas contam, comentam, e a gente não sabe, assim, se realmente aconteceu. Mas eu gostava bastante de ouvir, eu ainda gosto muito de ouvir, né, essas historinhas. E se vocês quiserem, eu trago aqui pra vocês. Agora, próximo relato e último relato, acho que é o quinto relato,
Seria Cristo? Oi, Mariana, tudo bem com você? Meu nome é Fulano, por favor, não fale meu nome. Então é Fulano. Acabei de assistir seu último vídeo sobre histórias de Semana Santa. E tenho um relato para te contar. Venho de uma família católica, mas não sou muito ligado à igreja. Nunca me interessei em ir à missa aos domingos, muito menos à Páscoa. Minha avó paterna e minha mãe não concordavam muito. Porém, no ano em que isso aconteceu, minha avó tinha falecido recentemente. Minha mãe estava viajando e eu não teria lugar para ficar. Então, fiquei aos cuidados de meu pai, lembrando que minha mãe e meu pai são separados. Meu pai, ele vem de uma família muito religiosa. Então, quando chegou na Sexta-feira Santa, ele me levou para a igreja junto com meus primos, mesmo eu não querendo ir. Ele me levou a si mesmo com eles. Eu não participei de quase nada, não queria prestar atenção. E depois que acabou, no sábado ele fez a mesma coisa, no sábado de Aleluia, e no domingo também. Porém, no domingo de Páscoa, isso aconteceu comigo. Quando começou uma certa oração em meio ali à missa, eu me senti muito incomodada. Sinceramente, parecia que eu estava ali há séculos dentro daquela igreja. E com a desculpa que não estava me sentindo bem, falei para o meu pai que iria sair pela rua e esperá-lo lá fora. Para você ter uma ideia, quando a noite cai naquela área, você quase não consegue ver nada. E já estava a noite. E o pouco que você consegue ver daí são casas através dos faróis dos carros. Estranho, será que não tinha luz, as coisas? Eu estava procurando meu pai, porque já fazia muito tempo que ele estava na igreja. Até que na entrada da igreja, eu vejo claramente algo que parecia estar rastejando. Era um homem. Não consegui dizer se ele não tinha pernas ou o quê, porque não reparei muito bem. Só reparei em seu rosto e sabia que algo estava se movendo. No começo, pensei que fosse um filhote de algo que estava ali rastejando, ou até impressão minha. Mas me aproximei para ver. Como diz, reparei somente no seu rosto. Quando fiz, na verdade, é que eu fiquei mais assustado, quando fiquei de cara ali com seu rosto. Com muito pouca luz, eu vi que seu rosto estava sangrando. Ele parecia cheio de pânico e agonia. Posso jurar que ele até chorava. Fiquei com tanto medo que tudo que eu fiz foi me virar de costas para aquele homem. E para entender também o que estava acontecendo ali naquele momento. Pensei que fosse algum bêbado que tivesse brigado, ou que fosse algum sujeito que tivesse envolvido ali com o crime organizado da cidade. Pois é, na minha cidade é uma cidade muito violenta. Mas ele deixou ali um rastro de sangue e desapareceu. Mas era tanto sangue que era impossível uma pessoa permanecer viva daquele jeito. E o estranho também é que ele desapareceu. Logo depois, meu pai saiu da igreja e eu tava, sem palavras. Não sabia muito bem o que eu tinha visto ali. Fomos para casa. E na manhã seguinte, meu pai me levou de volta à igreja, pois queria me apresentar ao padre, já que eram amigos. Eu fui, mas fui contrariado. Não tinha contado nada pro meu pai do que eu tinha visto na noite anterior. Então, quando passamos ali pela entrada da igreja, eu olhei para aquele local onde estava aquele homem, para ver se tinha alguma pista de sangue. Algo para esclarecer minha dúvida sobre o que eu vi. Mas não encontrei nada. Isso me deixou ansioso o resto do dia e da noite. Quando minha mãe voltou de viagem e me perguntou o que eu tinha feito de bom, contei a ela que fui à igreja, mesmo sem querer. E falei do homem e minha mãe disse que seria Cristo. Vendo um filme sobre Cristo, a parte ali da crucificação, notei que me lembrava muito o que eu vi. Porém, não estava ali no chão rastejando, né? Mas o rosto ensanguentado era igualzinho. Também não reparei se tinha alguma coroa ou algo do tipo. Não sei. Só sei que sumiu ali na minha frente e não ficou vestígio de sangue nenhum. E eu lhe garanto que era muito sangue. Bom, não sei se tem alguma ligação, só sei que não me sinto muito bem em igrejas. Eu não gosto de lembrar, é algo que me deixa mal.
Não sei muito bem explicar. Muito obrigada por ler, se quiser contá-lo no canal. Muito obrigada por ler, e se quiser contá-lo no canal, está liberado. Já te sigo e tô gostando muito. E aí, gente, será que ele viu um Cristo? Mas a imagem, né, ele não reparou muito bem. Era um homem se rastejando, com o rosto tudo machucado, e tinha muito sangue, né? E ele viu na época, né, da Páscoa. Será que tem a ver com a questão dele não gostar da igreja, ou tá contrariado? Ele fala que não se sente bem em igrejas. A família é católica, né, muito católica, mas ele não se sente bem na igreja. Mas não sei se trataria ali de Cristo. Talvez um espírito que veio ali, talvez fazer medo nele, ou algo do tipo, que não adiantou muito, né, se fosse algo ligado para ele entrar ali na religião, ter mais fé ou algo do tipo, né? Nesse caso aí não ajudou muito. Eu acho que talvez só o assustou aqui, né? É bem estranho, né? Muito obrigada aí pelo seu relato. Muito estranho, mas eu acho que não seria Cristo não, né? Desse jeito, se rastejando. E ele falou que viu o filme, né? Na parte da crucificação, ele notou que lembrava muito, como se fosse Cristo. É estranho, gente. Será que ele viu mesmo Cristo? Jesus Cristo? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses últimos 2 relatos aqui, eu confesso pra vocês que eles estavam um pouco difícil de ler, porque tava sem ponto, sem vírgula. Mas eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Espero que vocês tenham entendido os 2. Né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou aí, já deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal. Quero pedir desculpas aqui, né, pela hora que esse relato está sendo lançado, né, que hoje deve sair entre 8h30 às 9 da noite. Mas eu queria trazer algo aqui de Páscoa pra vocês. Esses dias foi muito corrido, tava com muita coisa pra fazer. Infelizmente não dá só pra focar aqui no canal, né? Tem que deixar uma renda por fora. Tem que ter uma renda, porque o canal aqui, eu ainda, como diz, não recebo nada, né, do canal. Então tem que correr atrás das outras coisas também, né? E quem sabe algum dia eu posso me dedicar aqui 100%, né, 24 horas por dia ao canal aqui. Quero pedir desculpa aqui também a vocês pela minha voz, que ainda não tá 100%, né? Eu tive uns probleminhas aí. Acho que é irritação, né, na garganta, aí juntou sinusite, juntou tudo. Então, assim, eu não tô muito 100%. O meu rosto ainda tá muito inchado. Acho que devido à sinusite. E eu ainda virei, acho que 2 noites acordada, né, trabalhando. Então, assim, eu tô até um pouco aérea também. Então, desculpa aí, saiu algo... Não saiu tão bom assim. Mas é isso, gente. Se gostou, curte aí, compartilha, se inscreva no canal. Né, divulga aí o canal, me ajuda aí. E esses relatos aqui, né, como todos sabem aí, são relatos de seguidores, inscritos ou não inscritos, não sei, mas são relatos aqui de pessoas que enviam aqui pro canal. Se você quiser enviar o seu e-mail, vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo. E eu não tenho como provar pra vocês a veracidade desses relatos, mas eu acredito sim. Cabe, né, vocês acreditarem ou não, né, porque sempre há dúvida, né, no final, mas eu, no meu caso, eu acredito. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Feliz Páscoa pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!